Muito bem, de volta com o programa Painel Lagoas, hoje ao vivo, dia 13 de junho de 2025. Estou com esse monstro do direito eleitoral, amigo, doutor Gustavo Ferreira, e vai ser sempre um parceiro aqui no Painel Lagoas, uma vez por mês. Amém. A gente trazer. Gostou, né? Gostou, é de Deus, né? É de Deus, né? É, com certeza. Porque o painel é um painel de notícias, de informações. Eu quero aqui agradecer o jornal Tribuna Independente, que nesse momento, em todos os órgãos públicos do Estado de Alagoas, poderes legislativos, poderes judiciários, as câmaras, né, as prefeituras e as secretarias do Estado de Alagoas e também de Maceió recebem a tribuna impressa. Tem ela digital, tem ela no site, mas recebe ela impressa. E é o único jornal de segunda a segunda que é hoje impresso. Sim, né? é o único. Ainda os marcos antigos. Ele é Gustavo Ferreira, né? Carreira agora solo, né? Carreira solo agora. Carreira solo, né? Ele vai explicar essa carreira solo, mas nesse novo projeto, novo cenário, como é que o senhor enxerga o Painel Lagoas? É um camaleão? Pastor, vamos colocar, vamos fazer um paralelo, né? Eu estava há 24 anos na sociedade, decidi seguir carreira solo, nada contra, né? Tem meus ex-sócios, apenas é um momento novo e a gente fazer algumas mudanças. O Painel Alagoas também, né? Teve um sucesso muito grande onde estava e agora está seguindo um caminho novo que também, com toda certeza, será de sucesso. Um amigo disse a mim que, pastor, o Painel Lagoas é você. Sim. Né? Onde você botar, dá certo. Tá indo, né? É a mão de Deus, né? É a mão de Deus. Mas vamos lá. Falando sobre direito eleitoral, né? A gente, essa polêmica, essa indecisão ou indecisões do TSE, do STF, muitas modificações, resoluções. Como é que o senhor enxerga, por exemplo, essa questão das federações? Certo. Eu sou o vice-presidente do Diretório do Solidariedade. E o meu presidente, o Adeilson, já falou que vamos para uma federação, para o Solidariedade não morrer. Sim. Então, os partidos nanicos, mas não tão nanicos, né? Alguns não estão nanicos. Não estão nanicos. Exato. O Solidariedade tem um tamanho, mas é considerado como um partido, para alguns, nanico. Mas tem o seu tamanho, tem a sua pujança. Sim. Mas vamos lá, trabalhar dentro de uma questão igualitária. A federação é o meio necessário para a sobrevivência e, assim, com todo respeito, pastor, eu acho a melhor federação até do que uma coligação. Eu sempre faço uma analogia que a coligação nas devidas proporções, tá? É você sair à noite, ir numa festa e ficar com a moça. É para aquela noite. Você não precisa nem dar o seu nome, ela não precisa dar nem o nome verdadeiro dela, ela pode, inclusive, te passar o número de telefone que não é o dela. É só para aquele momento. Pode até dizer que é funcionário da Petrobras. Aí vai. Então, assim, a coligação é para aquela eleição, para aquele lugar, naquele ano. A federação é um compromisso sério. Eu sempre digo, federação é um relacionamento sério. Uma amarração, né? Que você vai andar no shopping de mão dada, vai apresentar para a família, todo mundo vai saber que vocês estão juntos. Mas a cada 4 anos, vocês vão sentar e vão conversar se querem continuar ou não com aquela federação. É uma DR programada. Vamos lá, isso fortalece ou enfraquece? Eu entendo que fortalece os grupos ideológicos que têm um pensamento similar. Você não vai fazer uma união de 4 anos com alguém que pensa diferente. Né? Até porque, se acontecer de tomarem rumos diferentes, é natural que essa federação não dure mais. Ela vai terminar. É o caso prático da Federação PSDB e Cidadania. A Cidadania pendeu mais à esquerda após a eleição de 2022, o PSDB pendeu mais à direita após 2022, e a federação dos dois vai deixar de existir. Muito provavelmente. Então, assim, eram partidos que antes da eleição tinham uma proximidade, porque estavam no aspecto do centro para centro-esquerda. O resultado pós-eleitoral mudou o perfil dos dois. Então, assim, não vai persistir. Mas isso se faz de forma pública, de forma consciente. O PSDB já pensa em fazer uma nova federação ou até uma fusão, uma incorporação de partido.
O Cidadania já pensa em formatar uma outra federação com partidos que tenham um viés ideológico mais próximo. Então, isso é salutar, porque o que, na verdade, isso é o resultado de algumas mudanças positivas na legislação eleitoral. O final da coligação para a eleição de vereador, deputado estadual, deputado federal. É uma mudança pequena, mas que muita gente não percebeu, assim, fora do meio político, a relevância dela. Quando a gente fazia eleição no interior, você tinha 10, 12 partidos. Porque cada vereador tinha um partido para chamar de seu. Sim. Né? Ou ia para Brasília e negociava. E negociava. Então, assim, era uma situação caótica. Realmente você tinha uma sopa de letrinhas ali. Né? Era o partido do momento que eu precisava para me eleger vereador. Quando eu acabo com a coligação para cargos proporcionais, né? São esses, vereador, deputado estadual, deputado federal, eu começo a ter a necessidade de estruturar partidos mais fortes. Mas aí onde fica o caráter propositivo de cada presidente de partido, que ao mesmo tempo tem a sua linha de independência, mas vai ter uma ligação... Por que o senhor está rindo? Não, estou aguardando você falar, pastor. Porque o que me preocupa é que, de uma forma, existem as vaidades. Uhum. A gente estava no intervalo, antes de entrar, que Isso. existem as vaidades dos presidentes. Isso é normal. Só que, numa federação, se junta com A, B e C. Vamos lá. De 2 a 3 partidos. Só que de 2 a 3 partidos, um é mais forte que os dois. Isso. E, às vezes, aquele que é um pouco mais forte, tem mais uma pujança, às vezes quer tirar vantagem em tudo nessa federação. Existem critérios nessa normativa da federação? Sim, aí vamos como diz Gertz. O senhor entendeu? Entendi isso. Como diz Gertz Stripador, vamos por partes, né? Primeiro, a ideia da federação é justamente acabar com o espaço da vaidade e fortalecer o espaço da ideologia. Por isso que a ideia dela é essa, a gente ter partidos que ideologicamente estão no mesmo aspecto político. Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, a organização da federação deve ser determinada pelos partidos em âmbito nacional. Né? A gente acompanhou a formação da Federação do Cidadania do PSDB e a gente tinha feito um projeto de estatuto que tornava as coisas mais igualitárias. Né? O projeto da gente, eu digo a gente porque a gente trabalhava junto ao PSD, o Cidadania Nacional. O projeto foi deixado de lado para pegar um outro projeto que deu um predomínio ao PSDB no processo. Mas foi uma escolha que a Cidadania fez, consciente. Foi votado, eles escolheram, eles aceitaram, paciência. Mas o seu ponto de vista, eles aceitaram. Mas na sua visão, como professor de direito... A ideia era buscar um equilíbrio. Por exemplo, como foi feita a federação do PSOL-PV. PSOL-Rede. É uma federação que há um equilíbrio. Curiosamente, mesmo o PSOL tendo mais votos que a Rede, eles criaram uma estrutura que busca ter... Ninguém é melhor ou maior? Não. Há uma preferência para quando você tem mais votos, que é lógico, Sim. né? É lógico. Mas assim... Fortalece quem tiver mais votos. Mais votos. Mas é quase como um critério de desempate. Aí vem a pergunta. PV, PCdoB e PT. Continuam na sua visão, aqui em Alagoas? Eu acredito que tudo depende, nesse caso, do PT. Eu, assim, acredito que para eles seria interessante manter a federação, opinião de ordem pessoal, mas, sendo muito pragmático, vai depender do que o PT vai ver dessa federação para o ano que vem. O Cidadania também está com a mesma proposta de federação. Solidariedade é a mesma coisa. Isso. Aí vem a interrogação. PSDB também. PSDB também. Aí, na sua visão, na sua experiência, há uma tendência desses três se juntarem? Não. O PSDB deve fazer uma aliança com o Podemos, muito provavelmente. Cidadania deve ir mais para PSB, PDT, mais provavelmente. E o Solidariedade, a conversa dele está na linha de solidariedade, está mais dentro do centro político, como a gente fala. Então, aí pode ser que tinha uma conversa antes com o Podemos. Aí o PSDB entrou, né, não vamos dizer, no meio agora dessa conversa. É mais fácil, de repente, uma Solidariedade PSD, uma coisa mais na linha de centro mesmo. Toda a crítica, eu quero parabenizar o senador Cajuru, Sim. que foi de uma nobreza, né?
inclusive não é mais candidato à reeleição. Sim. Ele diz, né? Eu vi o Tiririca dizer que não era mais candidato e voltou depois. Voltou depois, 2 vezes já isso. Mas a gente percebe que o Cajuru tem uma linha de lógica. Mas vamos lá. A questão das federações. O que é que muda, o que é que não muda na questão do fundo partidário? Veja só, a federação, ela existir, permite que o partido alcance o fundo partidário. Aí vem a segunda mudança relevante, a gente acabei não falando. Quando se criou a cláusula de barreira, Sim. Aí o pessoal põe outro nome, cláusula de desempenho, para ficar mais bonito. Sim. Mas assim, a cláusula de barreira, que ela prevê uma votação mínima para ter acesso ao fundo partidário, ela visava justamente criar uma estrutura no país de partidos que tivessem uma identificação ideológica de fato. Não meras siglas para receber recursos, como infelizmente existia. A federação, ela permite que partidos que não alcançam essa cláusula de desempenho, cláusula de barreira, na federação alcancem e sobrevivam. Então, por exemplo, se não tivesse a federação, com base nos dados da eleição de 2022, PV, PCdoB, Cidadania e Rede não receberiam fundo partidário. Com a federação cumpriu a cláusula de barreira, cláusula de desempenho. Eles puderam receber fundo partidário. É o somatório nesse caso? É o somatório. Então, isso assim ajuda esses partidos a sobreviverem. Porque a ideia foi partidos que são ideológicos, mas que não têm tantos votos, possam estar unidos para manter a sobrevivência deles. Porque no Brasil nós não temos tradição de doação. E agora, com a proibição de doação de pessoa jurídica, né, feito pós-Lava Jato, a gente tem um percentual de doação de pessoa física, eu estou dando aqui, pastor, um dado muito otimista, chega a 1% do todo o volume que os partidos recebem por ano. Estou sendo assim, muito otimista mesmo. A questão de doações, veja, existe o fundo partidário e as doações, né? Certo. Então, a conta recebe 2 contas ou 3, uma para receber dos amigos, né, doações, e a outra do partido. Aí vem a questão da responsabilidade. O Adeilson, numa entrevista em dezembro de 2024, disse aqui no Painel Alagoas que o fundo partidário é dinheiro federal. Sim. E da Polícia Federal. Sim. A gente está vendo aí no Brasil todo. Essa questão das doações pessoais. O senhor é um empresário, o outro é um comerciante, mas é empresário, o outro é um professor ou um autônomo, sim, sentiu em dar para Y, X, um valor considerável. R$1.000, 2.000, 10.000. Como é que é pesado na balança essa questão se o fundo partidário ele não é de uma forma igualitária? Porque, veja, a gente percebe que alguns partidos foram, vamos usar o termo, não foram tão transparentes para os seus candidatos. E hoje vai pesar na balança, porque o que fizeram outrora pesa na balança hoje. Para o momento foi legal, foi esperto, foi ligeiro. Só que o boca a boca do candidato, diz, como é que fulano de tal teve tantos votos e teve um fundo partidário de R$50 mil e eu tive isso aqui, muito maior, e só recebi 17 mil. Bom, vamos lá. Primeiro, a doação da pessoa física, que é possível ela estar vinculada a 10% do rendimento dela no ano anterior. Então, ano que vem, quem quiser doar para um candidato, 10% do rendimento desse ano, 2025. Tá? Mas ano que vem eu ganhei na Mega Sena acumulada. Sim, mas não era seu rendimento de 2025. É o exercício anterior. É o exercício anterior. Isso em relação à pessoa física. Em relação aos partidos, aí a gente vai fazer 2 momentos. Primeiro, cada partido recebe fundo de acordo com a sua... se alcançou a cláusula de desempenho, primeiro critério, tem 5% desse valor que é distribuído igualitariamente e 95% com base na votação para deputado federal. Certo. Tá? Além do fundo partidário, nós temos um outro fundo, que é o fundo eleitoral, que é diferente do partidário. O fundo eleitoral ele foi criado para as eleições. Quando se proibiu doação de pessoa jurídica, se arranjou uma forma de financiar a campanha, que é também com recursos públicos. O fundo partidário ele é para manutenção do partido e pode, eventualmente, ser usado na eleição. O fundo eleitoral é usado somente para a eleição.
Então, o fundo eleitoral ele só acontece a cada 2 anos. Esse fundo eleitoral, o cálculo dele é mais complexo que o do fundo partidário, porque é 2% igualitário para todo mundo, e aí todo mundo mesmo. 48% de acordo com a votação do deputado federal, 35% de acordo com a bancada do deputado federal e 15% de acordo com a bancada do senador. Então, é feita uma conta, né, para fazer essa distribuição. Mas aí chega no ponto que o senhor perguntou. Como é que o partido faz isso internamente? Por previsão legal, da forma que ele quiser. A única coisa que ele tem que cuidar, tomar conta, e é também por previsão hoje, seja de resolução TSE ou até na própria legislação, é pelo menos 30% para mulheres, o mínimo 30% para as mulheres. Segundo, a distribuição de acordo com a etnia. Né? Porque, parentes, não existe raça, né? Todos fazemos parte da mesma raça, que é a raça humana. O que existe são etnias. E uma distribuição de acordo com a etnia. Né? Passar desses 2 critérios, percentual mínimo para mulheres e percentual em conformidade com a etnia, o partido escolhe em quem ele vai querer colocar. E aí, o entendimento do legislador foi, o partido vai apostar naquele candidato ou naquela candidata que ele acha mais viável. Deu mais dinheiro para o Gustavo, menos dinheiro para o pastor Hamilton. Porque eu acho que o Gustavo vai ter mais votos. Sai o resultado da eleição, o pastor teve bem mais votos que o Gustavo. Bom, a gente apostou errado, mas não há uma exigência de distribuir de forma igualitária. Agora, às vezes a pessoa recebeu de 750, 40, 70, 100 mil de fundo partidário e teve 50 votos, 100 votos. Existe alguma cobrança do TSE sobre... Como é que a pessoa recebe um valor desse? Mas Gastou uma fortuna em panfleto, porque esse negócio de gráfico já está provado que... Por que o senhor fica rindo? Não, porque assim, perdão, pastor... Eu estou rindo porque eu vou na linguagem do povo. Eu sei. Mas assim, dinheiro não quer dizer que tem voto. Desculpa, pastor. Isso é uma crítica? Não, é uma realidade. A gente teve João Lira, que era o mais rico de Alagoas, perdeu a eleição para governador. Perdão, vamos lá. Tem mais exemplo, tem mais exemplo. E citei um que é conhecido que era todos. o top. Então, o mais rico de Alagoas entrou numa campanha, gastou muito dinheiro e não foi eleito governador. Ele entregou para cada situação de 400 a 500 mil. E não foi, na época. E perdeu no primeiro turno. Ele adoeceu. Sim. Ele adoeceu. Sim. Então, assim, às vezes, claro, o dinheiro ajuda muito. Fazer campanha com dinheiro é bem melhor do que fazer dinheiro. Deixa eu fazer uma observação, nobre professor universitário. Mas quem tem um mandato, para se manter, já existe um custo. Que quer ou não é dizer que compra de voto, mas existe, no caso, a questão da legalidade de um jantar, uma reunião, um coffee break, né? Tudo uma construção. E toda construção tem custos. Sim. Mas o que a gente percebe é que cada eleição que passa, quem ganha já tem um gasto maior. E quem perde, fica muito mais difícil para retornar. O senhor agora fez a sua linguagem facial deixa bem claro uma crítica que o senhor faz ao sistema. Por exemplo, porque dinheiro não fala. Vou dizer que existe um valor limite para a prestação de contas. Pode gastar até isso aqui. Mas é óbvio que todo mundo sabe que dinheiro não fala e se gasta muito mais e ninguém vai fiscalizar, né, com lupa. Agora, a gente percebe que existe candidaturas para candidaturas, candidatos para candidatos, que a gente percebe que é robusta. Sim. E está além do normal. Aí você tem e de fato o senhor está pegando um ponto muito importante. Você tem dois fatores para isso. Né? O fundo eleitoral, tradicionalmente, tem sido dado em maior quantidade para quem já tem mandato. Incrível, né? E às vezes é injusto. Sim, isso acaba favorecendo, obviamente, quem já está no cargo. Né? Alguns partidos até buscam um equilíbrio para quem já teve mandato, para quem tem, ou seja, para quem já foi deputado uma vez, tentar voltar, né? Ou já foi vereador. Aqueles partidos que têm recursos a mais, no fundo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós reduzimos a campanha muito. A gente reduziu a campanha que era antes de 90 dias para 45, 51 dias. É pouco tempo. É muito pouco tempo. E esse pouco tempo, que é uma tendência natural do ser humano, é você repetir o voto nos nomes já conhecidos.
né? Sai o pastor Luiz Hamilton, sai o Gustavo Ferreira. Eu conheço o pastor, não sei quem é o Gustavo Ferreira, veja. Ou não sei quem é o Arthur, está aqui ajudando a gente. Na sonoplastia. Por melhor que seja o Arthur, mas eu vou votar no nome já conhecido. É uma tendência natural. É quando você chega, né, vou fazer uma analogia. Quando você chega no supermercado, você vê a marca de sabão em pó, você acaba escolhendo uma, porque ela é mais conhecida que a outra. Pode ser que a outra seja até melhor. Mas a forma da propaganda e tanto divulgar... Mas é aquele nome que marca. você vê sempre, está sempre na mídia, está sempre dando entrevista. Veja, de fato, o senhor botou um ponto muito importante. O vereador, o deputado estadual, o deputado federal, eles têm um gasto natural lícito que está advém do cargo. A presença em eventos, está realizando jantares, está patrocinando, né? A comunidade vai atrás daquele vereador que já é vereador, já vai atrás do deputado estadual. Não é questão da compra do voto, é questão pedir da apoio, logística. Olha, eu estou precisando, vou fazer um evento ali, a minha entidade. Então, assim, há naturalmente um desgaste Um aluguel de ônibus, aí tem uma reunião, um seminário, uma palestra, um mutirão. Exato, preciso levar alguém que está fazendo tratamento de saúde, mas o SUS fornece sim, mas eu não tenho transporte para ir lá. E aí ele já vai atrás de uma emenda ou vai conseguir Veja, há uma despesa natural lícita de quem já ocupa cargos eletivos, a gente sabe. Por isso os partidos privilegiam esses que já são ocupantes. Só que aí acaba produzindo isso que o senhor falou. A tendência de a gente não ter uma renovação do meio político. E a dificuldade de retorno. A gente, por exemplo, aqui em Maceió, a única candidata ex-vereadora que voltou a ser eleita vereadora foi a Fátima Santiago. Porque é médico e tem prestação de serviço. E não parou. Ficou os 4, continuou trabalhando. E olha, uma pessoa de idade, né? E assim, muito competente. Muito competente, a comunidade reconheceu isso e ela tinha na outra perdido por muito pouco. É porque foi um conflito de família, né? A filha saiu e aquela votação pífia de 54 votos, que ela perdeu por 54 votos. Ela dormiu eleita e acordou. E houve também, naquele caso, a chapa do partido que ela fazia parte, 2020. Pesada. Muito pesada e sem base. É interessante, né? Como assim? Tinham, vamos dizer assim, 10 pesos pesados, tá, de voto, só que não tinha a base para fazer mais votos. Então, tirando aqueles 10 primeiros ali, os outros candidatos foram candidatos de 100 votos, 200 votos. Como diz, a cabeça, o corpo, mas a cauda não dava. A cauda não dava. A perna não sustentava. Você tem uma cabeça boa, tinha um tronco bom, mas quando chegava na perna, a perna não sustentava. Então, tivessem colocado 2, 3 candidatos de 1.000 votos, eles teriam feito não mais uma vereadora, teriam feito mais 2. Agora vem a pergunta, mais 2. O senhor falou numa questão feminina. A cota de gênero hoje está dando problema no Brasil todo. Eita, agora eu estou indo numa sequência dinâmica. Claro. Eu estou perto de um professor, então eu tenho que me dar o meu melhor, porque o assunto é atual, sim, é polêmico. Algumas pessoas já estão perdendo o mandato. Sim. E quando perde, quem assume? Qual partido? Ou é o que mais foi votado? Como é que fica essa escolha? Vamos para a questão da cota de gênero. Vamos senhor é a favor ou é contra? Como diz Gerto Stripador de novo, vamos por partes, né? E esse é um assunto que, não como professor, mas como advogado, a gente atua bastante nessa área. Nós tivemos, na legislatura 2021-2024, nós atuamos em 12 processos referentes à fraude da cota de gênero no estado de Alagoas. Acho que foi o escritório, na época, que mais atuou nessa área. E ganhamos em 10. Então, foi um resultado bem favorável. Não, foram 14. Perdão, 12 não, foram 14. Teve mais. E ganhamos em 10 e 1 eu posso dizer que a gente meio que ganhou. Mesmo sem ter ganho. No final, o pessoal conseguiu tirar o mandato. O que acontece? Entre 2021 e 2022, 2021 até 2024, o TSE fixou um padrão para a aplicação da cota de gênero, porque, infelizmente, ela era praticada com fraude. Em que sentido? Colocava uma candidata apenas para constar. E é interessante quando o senhor fala de cota de gênero, porque eu gosto sempre de dizer isso. Nós não temos cota para mulheres. Nós temos cota por sexo ou gênero.
no máximo 70% para um sexo ou gênero, no mínimo 30% para outro sexo ou gênero. Então, eu não posso ter um partido só de mulheres. Inclusive, alguns partidos, né, são grandes, já estão preocupados em colocar agora nomes para não correr o risco da chapa. Sim. Colocar nomes de mulheres, por exemplo, tá que chegou a presidente do Sindicato dos Odontólogos do Estado de Alagoas, né, Soeal. Ela pode ser uma candidata. Sim. É um nome forte. Sim. No mínimo, ela vai ter da sua categoria e da família uma votação expressiva. Sim. Não pode ganhar, mas vai ter uma votação. Aí recebe um fundo partidário. Estamos aqui no assunto direito eleitoral. Sim. Recebe um fundo partidário de 100 mil. Isso. E tem 50 votos. Fica complicado. Mas assim, veja só, na hora que ela é candidata, e veja, eu não conheço candidato que não acha que vai ganhar a eleição. Por mais que vá para cumprir uma missão, que seja escolhida para, olha, vai ajudar, dar um apoio e tal, mas todo candidato tem expectativa, tem uma votação boa. E voltando a dizer, o fato de ter dinheiro não quer dizer ter voto. O que acontecia e que... O meu papel de provocar o senhor. Não, claro. O que acontecia e que realmente acontecia era lançar candidatas que não tinham poucos votos ou não tinham votos. A gente tem candidatos que tinham votação zerada, ou seja, nem ela votou nela mesma. Candidatos que não faziam campanha ou faziam pouquíssima campanha, né? Porque é diferente. Eu sou o presidente do Sindicato dos Odontólogos, faço campanha, faço divulgação, não tive a votação esperada? Paciência. Não é uma fórmula matemática, eu tenho 100 mil, vou ter tantos votos. Se fosse assim, a gente sabia o resultado da eleição só pela quantidade de dinheiro colocado para um candidato. Né? Mas aí observar. Mas tem que observar se fez campanha de fato. E o terceiro elemento é se tem prestação de contas com recursos ou se não tem recursos, ou é aquela que a gente chama de prestação de conta padronizada, que é o partido ou o candidato majoritário que arca com a mesma despesa para todo mundo. A presença de um desses três elementos, e aí aqui é um atrito ao TSE, porque entre 2020 e 2024 a gente trabalhou, e o próprio TSE trabalhou, com a necessidade de ter os três elementos em conjunto. Eu teria que ter os três ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas quando a súmula foi aprovada no final de 2024, ela fala, basta ter um desses elementos. E isso torna a coisa um pouco mais complicada. Porque eu posso ter dinheiro, posso ter campanha, mas posso não ter voto. Eu posso ter voto e ter dinheiro, mas não ter feito campanha. Vamos imaginar... a presença apenas de um dos elementos se torna um complicador, com todo respeito, ao posicionamento simulado do TSE. Mas, mesmo com... E foi uma questão didática, de estimular... Apesar de algumas críticas, eu acho que o estímulo à participação feminina deveria ser de outras formas, mais de estímulo no incentivo positivo do que, com todo respeito, na ameaça. Olha, se você for candidato e não for candidato com bastante voto, o partido todo pode perder esse mandato. Eu acho que meu ponto de vista pessoal, de fato, não é um estímulo para a participação feminina. Em muitos casos tem produzido o efeito inverso. Muitas mulheres com medo de serem candidatas, preocupadas em não ter uma votação considerada adequada e poder gerar um prejuízo para o partido do qual ela faz parte. Eu vi alguns comentários que candidata A, B, C, eu não sabia que o meu nome saiu. Outras, e era para fazer propaganda. Veja, a gente começa a perceber que agora o TSE, Sim. que é o tronco maior, né? Isso. É o cobertor, está preocupado com essa questão de, ei, vem cá, eu vou botar aqui o seu nome. Vai acabar com essa situação. A ideia é justamente acabar com isso. E aí, respondendo a minha pergunta do senhor, quando se afasta, pastor, quando se afasta o partido, quem fica com a vaga? É feita uma retotalização, como a gente chama, excluindo os votos daquele partido, eu redistribuo as vagas. Então, assim, se o partido teve uma vaga, vou redistribuir aquela uma. Se teve 3, eu vou redistribuindo. Agora tem um detalhe. Se alcançar mais da metade dos votos válidos, o TSE tem entendido que se faz uma nova eleição. Para vereador. E está acontecendo até aqui mesmo. Já aconteceu aqui Alagoas, em Porto Real do Colégio, ano passado. Do Colégio. Aí como ficou aquela situação? Foi zerado mesmo, né? Foi, e aí foi feita uma nova eleição no mês de junho para ter eleição depois de outubro. Gastos, despesas, desgaste para a cidade. Isso. E o mundo político, a população só percebe que existe um descrédito hoje quando se fala porque a política é a arte de conviver, Sim. de servir, né? O homem é um ser eminentemente político. Está ali, está o presidente do sindicato, está o prefeito comunitário da Ratiuca, que abriu uma cratera na Amélia Rosa, enorme,
entra um carro. É. A doutora está falando que é crônica. Exatamente. E aquela situação ali da Amélia Rosa, entra a gestão, sai gestão. E não resolve. E ninguém resolve. Isso. Eu não entendo aquilo ali. Tem engenheiros profissionais. E dinheiro público, né? Sim, investido. sim. Agora, doutor, veja. O que eu percebo antes das suas considerações finais há um descrédito. A população não está mais acreditando. Está levando na chacota eleição. Essa questão da redução, quero parabenizar mais uma vez o senador Cajuru, que teve a coragem de apresentar o fim da reeleição. Que eu acho que isso é um câncer na sociedade, porque são fundos partidários de 2 anos. É uma coisa maluca, né? Mas, pastor, aí eu vou tomar toda a liberdade de discordar. Eu estou falando o que ele falou Sim. e o que algumas pessoas que eu converso têm essa visão de concordar. O senhor é o professor na UFAL, Não, de no Direito. SESMAC. SESMAC. Direito, isso. A UFAL é o que é o seu irmão gêmeo, né? Que é o nosso desembargador. Mas é o perfil do Tutimés, até na altura. Vamos lá. Mas o que a gente percebe é que o mundo político tem um desgaste muito grande. A população não está acreditando mais. Porque o cara entra hoje com várias promessas, amanhã faz acordo fora das promessas, quebrando princípios, amanhã vai para um outro partido na janela, aí foge dos princípios. Então, o eleitor só tem valor do voto. Mas aí, vamos lá. Cabe ao eleitor, e eu acho, mudando, porque eu discordo, porque eu acredito que o eleitor começa a ter uma cobrança hoje, e aí, o lado positivo das redes sociais, mais presente. Hoje, toda a Câmara Municipal de Alagoas tem sessão transmitida no Instagram. E o eleitor acompanha, o eleitorado acompanha. Acabou esse negócio de matuto, viu? Isso, não tem isso mais. Segundo, eu tenho a cada 2 anos a necessidade de fazer a eleição, porque assim, o final da reeleição, e olha que eu fico muito tranquilo nisso, porque eu sempre fui contra a reeleição, mas a reeleição ela tem um elemento positivo de uma boa gestão ser aprovada e uma má gestão ser reprovada. Não é tão automático que eu vou ser reeleito. Não, veja só. Mas professor, em Alagoas... ninguém tem um letreiro na testa. Sim, mas eu tenho 4 anos para isso. O que o pessoal esquece é que a ideia de acabar com a reeleição, ela inclui um mandato maior de 5 anos. 4 anos com um bom gestor é pouco. 4 anos com um gestor ruim é uma tragédia. 5 anos com um gestor bom, maravilha. Mas 5 anos com um gestor ruim. Mas é um risco. Sim, mas esse risco já existe hoje. Então, não justifica eu acabar com a reeleição para aumentar o mandato para 5 anos. É melhor eu manter a reeleição, porque, inclusive, o gestor sabe que, olha, daqui a 4 anos você vai passar de novo por uma avaliação. Me perdoe. E ainda tem incutido que esse, para mim, é o maior problema, unificar as eleições. Eu vou eleger de vereador presidente da República num momento. É mais barato. Mais barato é viver numa democracia. Muito mais caro é viver numa ditadura. Nenhum país continental do mundo faz eleição unificada. Estados Unidos, Canadá, Austrália... Onde está o erro? Países. Onde está o erro dessa situação? Unificar, porque a discussão do buraco lá, da Amélia Rosa... Que foi agora. Agora, não se compara à discussão do IOF. E aí eu tenho 51 dias para, no mesmo tempo, escolher o vereador que vai cuidar do tapar do buraco da minha rua e escolher um candidato a presidente que vai ou não aumentar impostos. Ou seja, eu não vou escolher. Eu vou apertar os números que eu já conheço. Os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. A palavra não é minha, é de Pontes Miranda. Não sou eu que falei isso. Pontes e Miranda, há mais de 70 anos, quase da década de 40... do século passado, no meio da Segunda Guerra Mundial, escreveu um livro, Democracia, Liberdade e Igualdade, onde ele disse, os problemas da democracia se resolvem com mais democracia. A gente está fazendo uma alteração que mata a democracia. A democracia é hábito, é prática. Nós nunca fomos tão democratas e por tanto tempo como somos hoje. Mas uma democracia que muitas vezes é muito mais a questão hereditária do que questão democrática. Por exemplo, hoje a gente percebe uma política que eu não boto o meu assessor. Ele não pode brilhar. Se ele brilhar mais do que eu, ele já vou escanteá-lo. Eu tenho que botar meu filho, que custa até a limitação do meu filho, ou da minha filha, ou a minha esposa. Então, veja. Uma democracia é hereditária.
para mim não é democracia. Mas aí... Aí se quebra também esse princípio. Sim, mas com todo respeito, pastor, se eu unificar as eleições, isso muda em quê? Não, esse debate aqui é interessante, entendendo. Porque aí está levando a consciência, porque eu preciso conscientizar a população e o eleitor, não é só no dia... Sim. O primeiro domingo de outubro, isso. Eu preciso conscientizar quem eu vou votar e a quem ele levanta bandeiras. Sim. Um exemplo, eu sou cristão. Sim. Todos aqui são cristãos. Então eu preciso votar numa pessoa que venha defender a igreja, seja católica, evangélica, ou livre pensador. Você tem o direito de não ter igreja, mas você é criatura. Sim. Então, veja, existe um projeto para destruir a igreja, a liberdade da igreja, projeto de lei engavetado, porque tem uma bancada, uma mistura de evangélico com católico. Então, vê, a gente percebe que existe essa questão. Vê, há uma polêmica, não vou citar nome, mas essa questão democrática, eu acho que o nosso saudoso, né, eu acho que ele ia fazer uma correção no livro dele, porque uma democracia, por exemplo, gera democracia. Mas essa democracia sendo perpetuada por alguém que tem um discurso de democracia, mas tem uma atitude de ditadura, ele vai botar o filho, a esposa, o parente. Isso tem que acabar. Mas o processo... Eu queria ser seu aluno na sala de aula. O processo democrático está acabando com isso. Vamos lá, nós temos famílias aqui, historicamente, não estou falando só de Alagoas, do Brasil, que estão no poder desde a época do Brasil independente. A gente começa a ter inserção de pessoas que não fazem parte desses grupos hereditários nessa quadra, nesse período democrático de agora. Mas isso não muda de uma hora para outra, não é 100%, não vai ser simplesmente de um dia para o outro mudar todo mundo. Mas a gente hoje começa a eleger pastores, começa a eleger trabalhadores, começa a eleger pessoas... Médicos, dentistas, odontólogas, né? Começa a eleger engenheiros que estão fora do projeto político de nomes tradicionais. Na verdade, a sistemática anterior, onde não havia tanta prática democrática, era mais comum a gente ver o sobrenome se repetindo. Eu lembro de um cliente dizendo que eu tinha saudade da Câmara do meu município, aqui do interior de Alagoas, quando metade era meu primo e a outra metade era primo da família da minha esposa. Isso sim era uma falta de regime democrático. Aproveitando suas considerações finais, esse assunto... A gente volta. Volta no mês de julho. Mês de julho, porque o senhor estará comigo, porque é um assunto... Está chegando as eleições, e a gente tem que... A campanha se antecipou. Está pensando em conscientizar a população, o eleitor, sim, que por mais que a gente diga que o matuto está ficando esperto, mas mesmo assim ele pode ser influenciado. Mas quanto mais esclarecimento, torna-se mais atualizado. Suas considerações finais em 1 minuto. Vai ser menos ainda, até para dar espaço para a presidente do sindicato e para o nosso prefeito comunitário. Não, lá, cuidado, passar seu carro, vai ficar lá na Média Rosa, não? Mas assim, vão ser segundos, né? É uma frase que não é minha, salvo engano, é do filósofo Sócrates. O mal de quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta de política. Ou que faz o mal. Não, quem gosta de política. Veja, o mal de quem não gosta de política é que vai ser governado por quem gosta de política. Política não é o mal. Não, é o bem viver, é o bem servir. Exatamente. Se a pessoa faz atos ruins ou maus, aí é uma consequência. Mas, assim, política não é isso. E, se a gente for aprofundar um pouquinho mais, a gente tem Maquiavel, que tem uma frase que eu acho fantástica. É melhor um homem bom com boas intenções se produz um resultado ruim, ou um homem mau com más intenções se produz um resultado bom. Painel Alagoas, um painel de informações. Ele é o Dr. Gustavo Ferreira, professor de Direito, e aqui falando sobre gênero, cota de gênero, falando sobre federações, a questão de coligações, melhor federações que coligações, falando sobre fundo partidário. O assunto é muito extenso, mas vamos falar no mês de julho sobre a questão das coligações, porque está se fechando muitas janelas aí, e muitas costuras, e a avaliação quem faz é você. Painel Alagoas. Vamos fazer aquele videozinho.